Bom, a Fluid é uma plataforma de integração e orquestração, né, de dados, sistemas, APIs e, obviamente, mais recentemente, de agentes de IA, né? A gente vê toda essa evolução lá de hiperautomação e hiperpersonalização com IA e a gente vem evoluindo o nosso produto, né, para cada vez mais entregar essa hiperautomação e hiperpersonalização. Tá? Eu tenho aqui alguns slides aqui que eu vou compartilhar um pouquinho. Mas até antes de falar da Fluid especificamente, eu acho que se me permite, Rodrigo, vou passar a palavra para o Henrico, né, deixar o nosso cliente e parceiro ali à frente, apresentar a rede de vistorias, que acho que é um baita case aqui do nosso ecossistema aqui do Brasil, né, uma PropTech. E aí eu já falo sobre a Fluid aqui na sequência, então. Henrico, por favor, fique à vontade aí para compartilhar. Obrigado, Daniel. Vou passar alguns slides de forma rápida aqui, mas antes de mudar os slides, só trazendo um contexto, a Rede Vistorias é a empresa pioneira em vistorias imobiliárias no Brasil. A gente é uma franqueadora. Hoje a gente tem em torno de 150 franquias no Brasil e uma operação agora internacional em Portugal, indo para o México e para a Espanha. E é onde a gente presta serviço nos três momentos do ciclo de vida do ativo imobiliário, quando a propriedade está em uso, a gente faz vistoria de locação, vistoria de compra e venda, vistoria em lojas, quando está em obra, a gente faz vistoria de acompanhamento de obra, vistoria de entrega de chave, vistorias na transação também de compra e venda, vistoria em condomínio para gerar plano de manutenção. Então, todas essas questões aí que envolvem, a gente gosta de falar da última milha do mercado imobiliário da construção civil, com esses serviços de vistoria e inspeção imobiliária, é o nosso core, o nosso negócio que a gente oferece, com bastante tecnologia própria. Como eu falei, a gente atua nesses três momentos ali, de projeto, execução, aquisição do imóvel, propriedade e uso. Em cada um desses momentos, tem serviços de vistoria e inspeção que a gente faz. Se a gente pega o número um, projeto e execução, a gente faz vistoria cautelar antes de obra, antes de começar uma obra, é necessário fazer vistorias para ver o estado do imã antes da obra e se a obra afeta aquele imóvel na vizinhança, e acompanhar a obra também, para a vistoria de acompanhamento de obra, para saber o cronograma físico-financeiro da obra está sendo cumprido, principalmente quem coloca dinheiro em obra quer acompanhar isso. Quando a gente vai para o número dois ali, aquisição do imóvel, tem a vistoria de transferência, que é muito comum no mundo, as empresas de home inspection no Brasil não tinham muito isso. Quando se compra um imóvel usado, é necessário, é importante fazer uma vistoria para saber o que que você está realmente comprando, o maior bem que você vai comprar na vida. Vistoria de entrega de chave, quem compra imóvel na planta vai receber um imóvel, muitas vezes a pessoa não sabe fazer a vistoria, a pessoa não sabe olhar o memorial descritivo e ver o que foi entregue. A gente entra fazendo isso. A gente faz a parte de avaliação imobiliária também. E na parte de propriedade e uso, aí tem inúmeros tipos de serviço que a gente presta, mas vistoria para locação, de entrada e saída, para acabar com esses conflitos. Todo mundo já passou por conflito em algum momento, que alugou um imóvel, comprou um imóvel e isso é legal quando a gente explica a dor que a gente resolve, que todo mundo já passou, alguém na família ou amigo já passou. A gente atua no mercado de curta duração também, que é uma questão que gera muito problema. Parte de condomínio, condomínio precisa entender como fazer manutenção preventiva e não corretiva. O condomínio gasta muito dinheiro com manutenção corretiva e através das vistorias a gente consegue trazer essa segurança para o síndico tomar as decisões de manutenção. Redes de varejo precisam acompanhar suas lojas para saber a padronização da loja, o estado da loja e tal. A gente faz também as vistorias para as redes de varejo. E a gente acabou virando o grupo Rede Vistorias quando a gente viu que, além da vistoria, a gente poderia oferecer outras coisas e a gente entrou no mercado de seguros. Né? Hoje a gente tem uma corretora, uma das maiores do Brasil, nesse quesito de seguro fiança, seguro incêndio, tudo, todo seguro que tem a ver com imóvel, a gente também oferece no mercado. Então, a gente hoje tem. Aqui é importante falar do ecossistema, porque a nossa operação começou a se tornar complexa, e a gente, antes de ter Sanker, de ter Fluid, a situação começou a ficar caótica aqui. A gente tem a holding em Florianópolis, a gente tem hoje 150 unidades.
franquias, mas a gente também tinha muita unidade própria, diferentes CNPJs, e conseguir orquestrar isso tudo estava sendo bastante complexo. Também conseguir essa operação, hoje a gente atende mais de 800 cidades através dos franqueados, gerando um volume de vistorias muito grande, a gente faz mais de 20.000 vistorias por mês. Tudo isso a gente precisava tratar esses dados, que é muito importante. A gente é a empresa que tem mais dados detalhados de dentro dos imóveis. Então, esse ecossistema que a gente foi construindo é um grande riqueza nossa, mas que em um determinado momento ficou bastante complexo para que a gente conseguisse entregar para os nossos clientes B2B ali, imobiliárias, condomínios, construtoras, empresas de varejo, um bom serviço e também olhar para a empresa, para o futuro da empresa. Então, foi nesse momento aí que a gente começou a ver que a gente tinha um ecossistema importante, mas que a gente precisava orquestrar melhor todas as questões. A gente começou a fazer uma expansão internacional, que só foi possível porque a gente já tinha passado pela fase de orquestrar tudo que a gente tinha aqui dentro. A gente tinha demandas de ir para fora do Brasil, mas a gente via que a gente não estava preparado porque a nosso back-office, os nossos sistemas ainda eram vários sistemas, então a gente, e a nossa parte financeira também, a gente não tinha ainda o sangue, e estava muito complexo. A gente falou, cara, primeiro, se a gente está apanhando no Brasil, como é que nós vamos para fora? Mas a partir do momento que a gente organizou, a gente viu a possibilidade de ir para fora e a gente começou o ano passado uma expansão internacional que hoje é um dos focos aqui na Rede Vistorias. E para aqui essa parte de linha do tempo também foi outra coisa importante, que a gente passou por 3 rodadas de investimento. E as rodadas começaram a exigir governança, e começaram desde a due diligence, e tudo na primeira rodada foi um caos total para a gente conseguir organizar e realmente passar pela diligence de uma forma menos problemática. Mas quando a gente chegou na terceira rodada, que era a Série A, a gente já estava com as coisas muito melhores e foi muito mais fácil. Hoje a gente tem uma governança muito boa aqui, e graças a essas questões aí que a gente fez junto com esses dois fornecedores aí, Sank e Fluid. E para finalizar, gente, essa parte de crescimentos aí, a gente visou duas questões de crescimento: expansão internacional através das marcas franquias e a questão dos dados. A gente hoje tem a empresa que tem mais dados detalhados de dentro dos imóveis no Brasil. Aqui, esse slide está até desatualizado, mas a gente já fez hoje, próximo de, a gente vai até comemorar bastante, de 1 milhão de imóveis vistoriados. A gente vai completar esse ano, com mais de 500 mil imóveis vistoriados, mais de 5 milhões de cômodos. Você imagina tudo isso, a riqueza desses dados, que a gente começou a fazer um trabalho de colocar todos esses dados no Data Lake da Snowflake, mas sem a integração com a Fluid e todas as questões para a gente realmente ter condição de ter um Data Lake onde a gente acessasse e gerasse inteligência para o negócio, inteligência estratégica, e também nos possibilitasse a caminhar na questão para virar a estrada da inteligência artificial, que hoje é muito importante aqui na Rede Vistorias. A gente não conseguiria fazer isso se a gente estivesse demandando somente a nossa equipe de desenvolvimento. Muito bom, Daniel. Passando a bola para vocês e estou aqui à disposição depois para tirar qualquer dúvida. Não, muito legal. Bom, o Henrico, a gente se conhece aqui do próprio ecossistema aqui da região de Florianópolis, né? Então eu acompanho a Rede Vistorias ali desde 2018, né? E ver essa expansão internacional deles, né? E essa baita empresa aí agora, um case internacional que eles vêm se tornar, é muito legal, né? Um case brasileiro, né? Expandindo para fora, um case aqui é, da, da, da região sul aqui, né? Onde nós estamos baseados aqui em Florianópolis. E, e a Fluid, né? O Henrico já comentou aqui um pouquinho, né? Dos desafios que eles tinham ali principalmente 2021, 2022, mais ou menos. Era um momento aí que a Fluid tinha alguns poucos anos ali de vida, também. E nós nascemos, né? Como eu comentei ali, para integrar e orquestrar dados, sistemas, APIs e agentes de IA.
Tá? Nessa nossa jornada também, a gente já recebeu o aporte de alguns investidores aí super relevantes, né? Como, por exemplo, a Domo, que é um dos venture capitals aí mais ativos aqui no Brasil, e o próprio BTG Pactual, né? Que virou cliente. Nós fomos acelerados ali pelo Boost Lab, o BTG virou cliente e depois acabou virando investidor também da Fluid. Algumas notícias recentes, né? A Fluid foi eleita agora no Startup Summit entre as 10 startups mais promissoras ali, segundo o Sebrae, agora do ano 2025, né? Na categoria, inclusive, inovação financeira, né? E aí saímos no ranking da Exame e algumas curiosidades aí sobre a Fluid. Que dor que a gente resolve de fato, né? Porque integração não é algo trivial, né? É algo bem abstrato, né? Para a maioria das pessoas, né? Que não tem um background técnico, né? Mas ela é fundamental para a fluidez dos processos de negócio, tá? Quando a gente não tem uma plataforma de integração e orquestração, né? De dados, sistemas ali, como a Fluid, o que as empresas normalmente fazem é desenvolver microserviços integradores, tá? Que seria essa arquitetura macarrão aqui, que meu sócio, né, que já trabalhou, já foi head de arquitetura de um banco ali, chama isso aqui de inferno dos microserviços, né? Porque além, você tem um acoplamento aqui entre os sistemas, né? Isso não permite a tua evolução da empresa, porque os sistemas ficam acoplados por esses microserviços. E quando dá um problema em alguma integração, é um Deus nos acuda aqui para você descobrir onde é que parou aquele dado. E esse dado ele pode ser um pedido no teu e-commerce que não chegou no sistema logístico para chegar para que seja feita a entrega na casa do cliente. E provavelmente você só vai descobrir que isso aconteceu quando o teu cliente reclamar que a compra dele não chegou, né? Então isso impacta diretamente a experiência ali do teu cliente, do teu usuário, tá? Então a Fluid ela nasceu justamente para criar essa arquitetura que a gente chama de composable, né? Ou seja, você pode criar um legozinho de sistemas, né, e ir adicionando novos sistemas conforme a tua empresa vai evoluindo, conforme inovações que você vai querendo incorporar ali dentro do teu negócio. Então a Fluid é esse enabler ali para isso, tá? Então, portanto, ela passa a ser uma engrenagem de eficiência e inovação dos negócios, né? É, integrando e orquestrando ali os diversos sistemas que existem, né, dentro de uma empresa, e a gente vai falar um pouquinho aqui especificamente do caso do RV. Então, a gente está falando aqui do RP da Sun, que eventualmente, a gente está falando de CRMs, a gente está falando de, agora, LLMs, né, como o OpenAI, a gente está falando eventualmente de serviços financeiros, e-commerces, soluções de infra e produtividade, como, por exemplo, Snowflake aqui, que o Henrico comentou que faz parte também da arquitetura ali da rede de vistorias, tá? Alguns números ali da Fluid, né? Então, são mais de 15 mil fluxos já criados ali na plataforma, mais de 100 milhões ali de integrações e requisições que já foram feitos ali nos últimos meses. Nossos clientes aí se beneficiam ali de mais eficiência ali, né? E agilidade ali na entrega, isso significa mais receita e menos custo. E, obviamente, a redução da necessidade do tempo de resolução de problemas, né? Que a gente chama de mean time to resolution. Isso impacta diretamente na experiência e na satisfação ali de clientes e colaboradores, tá? Então, isso foi um briefing rápido aí da Fluid, Rodrigo. Show, fantástico, Daniel, Henrico, muito obrigado aí por essas introduções que vocês trouxeram. E aí, para a gente seguir, vamos falar um pouquinho do desafio, né, do nosso cliente. E aí, Henrico, você já contou, né, até um pouco mais para a gente o que que é o mercado de PropTechs, né, da rede vistorias, produtos, proposta de valor, diferenciais, né, clientes aqui. Vi que aqui, quando você passou aqui pelo seu slide também, que levaram a escolher o novo ERP da Sankhya, né, e a Fluid como plataforma de integração. Mas aí eu queria só que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre esses diferenciais, né, para a gente depois entender que escalar, né, uma empresa, tanto depois para fora do mercado brasileiro também, é um grande desafio, e aí a gente já passa um pouquinho depois para esse outro tópico também. É legal a gente abrir o jogo e falar de forma
transparente, né? Porque a gente, empreendedor de startup, ainda mais no período onde existia uma necessidade de crescimento elevado, depois onde as startups buscavam um crescimento de receita, crescer 2 vezes, 3 vezes receita por ano, isso tudo gerava um caos na empresa. A empresa pequena, não preparada para isso. No nosso caso, a gente vendia franquia e implementava unidade própria. Então, a gente chegou a ter 18 unidades próprias nas capitais do país, cada um com um CNPJ separado. Além disso, as franquias crescendo. E toda a complexidade, porque a gente tinha, na parte do que é o nosso core, na nossa prestação de serviço, a gente tem uma tecnologia própria, mas na questão financeira era outra tecnologia, na questão do marketing era outra plataforma que a gente usava, diferentes plataformas, e diferentes CNPJs e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e orquestrar isso tudo começou a ficar bastante complexo e, obviamente, uma perda de eficiência e de dinheiro muito elevada, né? A gente, isso ali no ano de 2022, a gente tinha mais 3 vezes mais colaboradores que a gente tem hoje. E hoje a gente é uma empresa muito mais eficiente do que com 3 vezes mais colaboradores. Então aí todo mundo pode imaginar o tanto de dinheiro e o tanto de perda de eficiência que a gente teve. E aí nós tivemos que começar a tomar algumas decisões. Primeiro, a questão, a gente precisava ter uma questão financeira, um RP que nos desse mais informações estratégicas, rápidas, dos diferentes CNPJs. Então, aí a gente teve que investir um tempo, um dinheiro para organizar toda essa parte. Foi o momento que a gente organizou a questão de a parceria com a Sankia. E a outra coisa é que a gente tinha a nossa equipe, temos até hoje, obviamente, a nossa equipe de tecnologia, que começou a ter muita demanda de integrações, e a gente evoluir, a gente precisava, o principal que a gente não pode deixar nunca é evoluir o nosso produto, vistoria e inspeção, mas a demanda de integrações acontecendo de forma muito robusta, obviamente a gente perdeu velocidade e eficiência na evolução do nosso produto, né? Então, a gente teve que tomar essas decisões, de deixar a nossa equipe de desenvolvimento focada no nosso produto, dar condições para os C-levels tomar as decisões financeiras baseado em informações real-time e confiáveis. Foi um momento que a gente teve que tirar o pé do acelerador, olhar para dentro da empresa e começar a organizar um monte de coisa, e isso mostrou que hoje a gente produz muito mais com um custo de pessoas muito menor, mas muito menor mesmo dessa época onde a gente teve esse crescimento extremamente elevado. Show, fantástico, Henrico. Aqui na Sank a gente fica muito feliz de saber que você começou a evoluir, né, cada vez mais depois que você começou essa parceria aqui conosco. E eu imagino, né, que escalar uma empresa não deve ser uma missão nada fácil, né? A cada fase ela nos exige novas skills diferentes e muitas vezes sistemas diferentes, né, de acordo com cada estágio. E aí, eu queria entender um pouquinho mais, né, sobre esse momento pré-implantação, né, se você puder aí passar um pouco mais de detalhes para gente, que aí eu já tenho aqui uma próxima pergunta para a gente passar aqui para o nosso game. Foram esses 2 momentos pré-implantação SAN, que é pré-implantação Fluid. Primeiro, tem que ser um projeto que a companhia esteja comprada, né? Então, uma mudança grande, onde você vai envolver pessoas importantes e que vão ter que estar comprada nessa ideia. Mudar sistema nunca é bom, nunca é fácil, é bom, mas não é fácil na fase de implementação. E ainda mais no nosso caso, que envolvia diferentes CNPJs e diferentes gestores acostumados a fazer um determinado tipo de rotina, ele tinha que mudar.
Então, primeiro foi toda essa questão de convencimento da necessidade que a gente tinha de organizar a questão financeira e todos os controles financeiros. A outra coisa, e isso vem até dando um passo atrás antes de rede de vistorias, minha formação, sou formado em engenharia de telecomunicações, e telecom me ensinou muito nessa questão de, cara, como que uma empresa tem que buscar eficiência nas integrações. Você imagina uma empresa de telecom, quantos sistemas tem? E quando eu estava dentro da rede de vistorias, eu comecei a ver um monte de sistema e comecei a ver que é aquele que o Daniel mostrou ali, que vira uma loucura, uma teia de aranha. E aqui estava acontecendo isso, e eu não tinha, eu sou eu estou como CEO da empresa, tenho o CTO que estava buscando o tempo inteiro soluções para isso, que é um dos sócios aqui, mas a gente não tinha clareza, né? E quando a gente viu essa questão de ter um orquestrador dessas integrações, assim, onde é um ponto focal para a empresa ter uma integração com a Fluid fazer os conectores com os diferentes sistemas, isso para a gente foi muito legal, cara, muito legal porque deu clareza para a gente. A gente estava falando que tem um negócio em startup que é o seguinte, e que é legal, né? Cara, se você vai implementar uma coisa no marketing, cara, vamos buscar a plataforma que é especializada em marketing. Não tenta pegar um negócio que tem tudo. Se tem tudo, talvez não seja a melhor questão de para você controlar pré-vendas, SDR, inside sales, talvez não seja a melhor questão. Ou seja, você acaba procurando as melhores ferramentas. Isso é muito bom, só que isso gera uma complexidade muito grande. Esse era o dilema nosso, tentar uma ferramenta única nos- que não vai ser a melhor para cada uma dos setores da empresa, mas a gente vai ter mais facilidade de integração, ou a gente procura os melhores. Nós acabamos optando por procurar os melhores, só que isso gerou uma complexidade operacional muito grande, e principalmente nessa questão das integrações. Mas aí que entrou a Fluid no meio do caminho, né? RV, Fluid e os diferentes sistemas que a gente usa, e isso nos possibilitou não ter aquela teia de aranha e essa complexidade, mas ao mesmo tempo ter os melhores plataformas na ponta. Então isso foi legal, foi uma busca grande nossa aqui, não foi fácil chegar encontrar a Fluid, chegar nesse momento, mas foi muito importante. Show, fantástico, Henrico. É muito bom saber e conhecer, né, um pouquinho mais desse momento pré-implantação e momento de decisão, né, para a gente conseguir decidir aí as soluções que a gente vai trabalhar aí no dia a dia. Então, acho que você contou aí, né, um pouquinho para a gente do porquê que a decisão foi terceirizar as integrações com a Fluid. E aí, se você quiser recapitular um pouquinho mais do porquê que no final, né? Qual que foi o motivo decisor de escolher a Fluid e não um outro player do mercado? Eu acho que a parte a camada de serviços e atrelada à tecnologia que a Fluid ofereceu para a gente no momento foi bem importante. A, a troca de experiências entre Fluid e a nossa área de tecnologia fluiu bem para caramba. E também a Fluid já tinha uma pegada que a gente já vinha pensando, que é essa questão dos dados que a gente tem, como é que a gente poderia organizar isso, que a gente nessa época nem se falava tanto em inteligência artificial, mas a gente sabia que, como se fala no mercado, que dados é o petróleo da atualidade, a gente sabia que a gente tinha um petróleo que a gente, em algum momento, iria tentar extrair valor disso aí. E a Fluid sempre teve essa pegada de olhar para os dados, organizar os dados, e já se falava também algumas questões de inteligência artificial, que a gente, não somente a questão dos dados está na Snowflake, a gente também, a parte de machine learning, para trazer condições dos dados realmente ser estratégicos na tomada de decisão. A gente fez algumas questões com H2O, e aí a Fluid nos ajudou nisso. Então, essa questão toda aí do momento que a gente estava, da interação com a camada de serviços, com a nossa equipe de tecnologia, e também nos ajudar com a visão de futuro de organizar os dados, trabalhar esses dados e pavimentar a estrada para a inteligência artificial foi bem importante.
Show, sensacional. Muito obrigado, Henrico. Daqui a um pouquinho já volto com você aqui. E aí agora vamos entender um pouco mais, né, dessa solução implantada, né, que foi a Fluid. Agora minha pergunta é para você, Daniel. E aí para isso, né, além do ERP Sankhya, né, vocês implantaram a Fluid como plataforma de integração e orquestração dos diversos sistemas que vocês possuem hoje. Então, me conta um pouco mais dos sistemas e dos processos automatizados entre esses fluxos aí. Legal. Bom, acho que vale destacar aqui, né, que a rede de vistorias, inclusive, como toda startup de alto crescimento, né, ela a todo momento está olhando para os processos, redesenhando os processos, rediscutindo a forma como está sendo feita a venda, né, a estratégia, etc. Então, isso reflete diretamente ali em como os processos são desenhados, né, inclusive ali entre os sistemas. Tá? Então, quando a gente iniciou ali o projeto com a rede de vistorias, né, e fazendo uma observação aqui, da mesma forma que a rede de vistorias é especialista em vistoria de imóvel, né, ao longo de todo o ciclo de venda, então eles fazem isso melhor que ninguém, né, e estão escalando por conta disso. A Fluid, ela é especialista em integração. Então, nosso time aqui respira integração 24 horas por dia, 365 dias por ano. Né? Então, a soma dessas duas coisas, né, é muito poderosa para um negócio. Assim como a Sankhya é especialista ali, a gente está falando do RP aqui, né? RP, o super ultra mega moderno ali, foi a escolha ali. Então, a gente chegou nesse momento ali, né, que o Henrico comentou, onde eles tinham uma plataforma de automação de marketing, né, uma plataforma que recebia ali os leads, né, que passavam ali pelos pré-vendedores, e esses leads eram leads de novas franquias, ou eram leads imobiliárias, ou eram leads varejistas, né, que eles estavam ali eventualmente trabalhando. Uma vez que esse lead é qualificado, né, de fato ele vira uma oportunidade, isso tem que ir para um outro sistema, que é o CRM, que eles têm ali, que aí sim vai para o vendedor. Quando esse vendedor vende, tem que ser criado o contrato no SAN, que é onde vão ser gerados ali todas as faturas ali para o cliente final dele. Só que não para por aí, né? Isso tem que ir para uma plataforma de Customer Success também, para o CS saber que teve uma nova venda, que ele tem que fazer um kickoff com o cliente, que ele tem que conduzir aquele cliente numa jornada de sucesso, e obviamente existem plataformas especializadas nisso. E uma vez que é feita a venda, além do CS, você tem que ir lá e provisionar nos sistemas da rede de vistoria aquilo que foi vendido. Né? Então foi vendido um pacote ali de vistorias, o vistoriador tem que receber ali aquele pacote, né? Aquela demanda, né? Para o serviço ser prestado. E, obviamente, como o Henrico bem comentou ali, ainda tem um ecossistema de parceiros, né? Então, como corretora, né? No processo de vendas, precisa fazer uma cotação de um seguro fiança ou um seguro incêndio. Qual vai ser esse parceiro daquele momento que vai ter a melhor condição, né, para entrega ali daquele seguro para o cliente final? Pô, fechou o contrato, como é que é feita a contratação automatizada ali daquela seguradora, né? Então, são inúmeros processos de negócio, né, que uma plataforma de alta performance, né, low code ali como a Fluid foi essencial ali para garantir ali essa eficiência, né, e monitoramento de todas essas integrações, juntamente com a nossa camada de serviços, que ela é super consultiva, né? Então é conversar com as áreas de negócio para entender como é que vão ser esses processos, né? E aí são vários processos, né? Que eu vou conversar com o time de marketing para entender como é que são os processos de marketing, time de vendas para entender como é que são os processos de vendas. E a gente vai traduzir isso em fluxos, que depois a gente pode mostrar ali na plataforma, né? Como que isso é construído para tentar tangibilizar isso ali para o pessoal que está com a gente aqui. E aí, uma vez que isso é construído, né? A plataforma ela tem um papel fundamental no monitoramento para garantir que todos os dados, né, estão saindo de onde ele tem que sair, estão chegando no destino ali na forma correta, né, para que nenhuma informação se perca no caminho e não impacte a experiência de nenhum colaborador, nem a experiência de nenhum cliente. E a cerejinha no bolo, no caso da rede de vistorias,
que como a gente acompanha muito, né, o tema de integração, etc., a gente viu que estava surgindo esse movimento lá em 2020, 2021, que era um conceito novo de Modern Data Stack. Né? O que é isso? Você tem uma camada de ingestão de dados para um cloud data lake, ou seja, o data lake ele estava saindo de dentro das empresas e estava indo para a nuvem, tá? Porque tem uma arquitetura mais escalável ali, né, com mais performance, né, para esse mundo novo que vem surgindo, para que, com dados estruturados nesse data lake, você possa criar novos produtos de dados. Tá? Então, a Fluid ela foi responsável por fazer todo esse transacional ali entre os sistemas, né, que são os processos de negócio que acontecem ali em tempo real ali, para garantir que uma venda seja feita, que ela seja corretamente entregue, prestada, o serviço, etc. E também essa parte de ingestão de dados, ou seja, levando tudo isso que está acontecendo na empresa para esse data lake. Então eu consigo ter, assim, né, a rede consegue ter KPIs, né, do que está acontecendo na operação ali em tempo real. E também todas essas vistorias que estão sendo geradas, né, que estão gerando fotos, dados ali de informações internas de imóveis, né, que o Henrico ali passou alguns números, é um volume grande de dados ali que eles geram, a gente levando isso para esse data lake, que junto com todos os demais dados ali da operação, tudo isso muito estruturado, né? Então isso acabou sendo o alicerce para eles criarem novos produtos de dados, né? Então inicialmente ali, depois o Henrique pode comentar mais, eles criaram alguns painéis ali, por exemplo, para varejistas, né? Ou para as imobiliárias, né? Para ter uma gestão que eles não tinham eventualmente antes. Então, acho que foi uma primeira onda. E a segunda onda é toda a parte de IA ali, que só estou antecipando aqui, fazendo um teaser ali, que eles lançaram ali recentemente, vou deixar para o Henrico comentar, que só foi possível porque os dados estavam estruturados, né? IA sem um dado confiável não serve para nada, né? Você vai ter um agente ali que não vai falar Lé com Cré, né? Então, essa estruturação ela é fundamental e a Fluid ela tem esse papel ali de ingestão, né, em estruturação ali dentro dessa arquitetura de Modern Data Stack. Sensacional, Daniel. Muito obrigado aí pelos insights que você trouxe. E aí, agora, minha próxima pergunta é para o Henrico. Henrico, me conta mais um pouquinho, então, quais foram os maiores impactos do projeto de integração para a rede, né? O que que você sentiu? Como que você conseguiu metrificar isso? Conta aí um pouquinho para a gente. Eu acho interessante dividir o curto prazo e o médio e longo prazo, né? No curto prazo, como eu já comentei, foi conseguir deixar a equipe de tecnologia focada na evolução do nosso produto e já implementando questões aí de inteligência artificial e etc., que eu vou comentar em seguida. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa é a gente conseguiu, através da orquestração, não é nem orquestração nesse momento, mas na melhor eficiência no tratamento dos dados, a gente conseguiu, num primeiro momento, antes da onda da IA, levar inteligência para o nosso cliente, né? Porque se a gente faz vistoria em grande escala, a gente está entendendo o mercado, né? A gente sabe como é que está o mercado de locação, a gente sabe bairro que está crescendo mais versus bairro que está crescendo menos, a gente sabe que tipo de eletrodoméstico está sendo mais usado no sul e diferente e do nordeste, a gente sabe, inclusive, gerar insights para a indústria da construção civil, que tipo de porcelanato está sendo mais usado, e uma série de coisas de informação que a gente tem que a gente conseguiu começar a levar essa inteligência de uma forma mais rápida, porque os dados estavam organizados, e aí a gente conseguiu gerar BIs muito rapidamente para levar inteligência para o mercado. A gente deixou de ser apenas uma empresa prestadora de um serviço, mas uma empresa que presta um serviço, mas leva inteligência para a tomada de decisão dentro das empresas. Isso foi a primeira leva. E aí veio a segunda leva, que foi IA, né? Que aí o Daniel apontou muito bem. Se você não tem dados proprietários e dados organizados, você vai ter muita dificuldade de implementar coisas de inteligência artificial na sua empresa. Vai implementar uma coisa ou outra
no operacional, com certeza, mas eu estou dizendo de coisas que vai realmente te levar para um próximo nível. E a gente tinha muitos dados, e a primeira coisa que a gente fez foi como que a gente pode aumentar a produtividade dos nossos vistoriadores em campo e também garantir cada vez mais uma melhor qualidade na prestação do serviço. Aí, como a gente tinha esse volume gigantesco de milhões e milhões de dados, a gente entrou nisso aí, e aí a gente conseguiu criar o copiloto da RV, onde o vistoriador está em campo, tirou uma foto, faz um vídeo, a IA começa a já falar tudo que está acontecendo, tudo que tem dentro daquele imóvel. O vistoriador, ele deixou de ter que digitar as coisas para ser um auditor da IA. Ele vai clicando naquilo que a IA escreveu, aquilo que ele vai manter, aquilo que ele quer modificar, mas trouxe muita eficiência. Outra coisa, quando você vai fazer, por exemplo, no caso de locação, uma vistoria de saída, é, você tem que comparar com uma vistoria de entrada para saber o que que é depreciação, que é responsabilidade do proprietário, e o que que é mau uso, que é responsabilidade do inquilino. A nossa plataforma já fazia isso, mas com IA a gente conseguiu fazer de uma forma muito mais rápida esse comparativo do antes e o depois. E agora a gente está entrando na parte de manutenção. Como é que a gente, através de uma vistoria, porque toda vistoria que a gente faz, na verdade, a gente está digitalizando um imóvel, o imóvel passa a ter uma página única que é meu imóvel digital, e ali tem todas as informações do imóvel. E aí a gente pluga uma camada de IA para gerar um plano de manutenção para aquele imóvel. Infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que imóvel não tem depreciação, não cuida do imóvel. Aí só vai cuidar quando tem problema sério, e aí é manutenção corretiva. Você vai gastar muito porque o problema já estourou. Se você trabalha a manutenção corretiva, é muito mais barato e fora as questões de segurança envolvidas. Então, a gente também entra com uma camada de manutenção corretiva que vai caminhar para manutenção preditiva, e isso com IA ajudou bastante, né? Então, essa foi uma jornada, e agora a gente está entrando na IA com outras questões, né? A IA agora está avançando, também, não só na parte de operação, mas na parte comercial, bastante, na parte financeira, e aí a gente está começando a ir para outras áreas, mas o foco inicial foi o foco da nossa operação. Show, fantástico. Fantástico, Henrico. É, muito bom perceber também benefícios, né, que você trouxe, né, e os impactos reais, né, impactos que realmente você conseguiu sentir ali na sua operação e ali no seu dia a dia também. E aí agora, Daniel, minha pergunta é para você, quais dicas aí que você poderia passar, né, para nossa audiência que está acompanhando a gente por aqui, que eventualmente, né, esteja passando aí por algum desafio, ou então quais recomendações para a gente conseguir avaliar aí esse tipo de solução, né, que seria a Fluid, para a gente conseguir aí fazer essas integrações também. Bom, fazendo um paralelo, né, com a parte de propriedade, né? Então, eu sei quem já se aventurou a construir uma casa aqui. Se você não souber como construir uma casa, é melhor você contratar uma empresa especializada na construção do que contratar as pessoas, né, diretamente ali para construir essa casa. Porque provavelmente, se você não contratar pessoas muito boas, né, você vai demorar muito mais e vai gastar muito mais para fazer isso, e obviamente isso vai impactar todo o teu planejamento de obra e eventualmente até custos ali da tua obra, né? Então, quando a gente fala em integração de sistemas, né, não é diferente. A gente olha para o mercado americano. O mercado americano, você hoje não precisa explicar o que é um iPaaS, né, que é um Integration Platform as a Service. O mercado já conhece, o mercado já foi educado, e eles sabem que ter um iPaaS como a Fluid na minha arquitetura é fundamental para que eu tenha velocidade para escalar a minha empresa. É fundamental para que eu tenha eficiência, é fundamental para que eu tenha governança das minhas integrações. O Brasil, a gente está evoluindo bastante.
nesse sentido. As empresas cada vez mais percebem, né, a importância de uma plataforma de integração e orquestração como a Fluid. Então, acho que de alguns anos para cá, a gente vê que o mercado vem amadurecendo, que não tiver isso na sua arquitetura vai ficar para trás em termos de velocidade, num mundo que está mudando cada vez mais rápido, né? Cada hora você tem que integrar com um sistema novo, diferente. A hora é o LLM do OpenAI, a hora é o LLM agora do Grok, olha, né? Ou seja, é muito dinâmico ali, né? Esses novos componentes que você vai ter que colocar na tua arquitetura. E um iPaaS como a Fluid, ele é fundamental para isso. Então, a minha recomendação comecem com os alicerces corretos, né? Pra você não construir a casa e depois ter que falar, putz, meu alicerce não tá suportando o peso do que eu estou construindo aqui. Tá? Então, eu acho que isso é super importante numa arquitetura moderna aí de negócio. E, obviamente, em cima dessa plataforma, a camada de serviços, né? Hoje nós temos especialistas aqui que só respiram isso. E é uma curiosidade, né? Hoje você não precisa desenvolver algo em cima da Fluid, você precisa de um perfil de uma pessoa que sabe fazer análise de requisitos, né? Ou seja, que olha processo, que tem um pouquinho de conhecimento de desenvolvimento para poder fazer as coisas ali de forma low code, né? Então, mesmo vou ter uma plataforma como a Fluid, porque eu tenho um time técnico aqui que pode construir isso em cima, ótimo. Vai ter todo o suporte aqui da Fluid, mas é um perfil, você precisa de um perfil muito mais de processos do que de desenvolvimento para construir as coisas da melhor forma ali em cima da plataforma. Acho que essa é a dica que eu deixo aí, Rodrigo. O Daniel preparou aí algumas demonstrações para a gente conseguir ver aí, essas integrações da Fluid, né, na prática. Então, Daniel, fique à vontade para poder compartilhar conosco aí, as demonstrações que você preparou para a gente. Preparei uma tela rápida aqui, não vou me estender muito na plataforma, né? Mas para ver como é que a gente expande a Sankhya para N aplicações de negócio. Tá? Então, nós temos já, obviamente, como parceiros, né? Sankhya. A Sankhya para a gente é um parceiro estratégico, então a gente tem aqui o conector da Sankhya e, e fica aqui o elogio, né? Pô, a gente conhece vários sistemas de mercado. E os sistemas da Sun, eles têm uma flexibilidade muito grande ali em termos de integração de sistemas, então isso é super positivo, você consegue criar muita coisa ali de ecossistema, né, ao redor de Sun, então isso é muito legal. Ah, e aqui eu trouxe alguns exemplos de conectores, né, onde você pode fazer essa integração, como por exemplo com uma LLM aqui do ChatGPT, né, com um CRM aqui, no caso, nesse exemplo aqui está o Pipedrive, né, com plataformas de comunicação, como por exemplo a Blip, né, se eu quiser fazer massivo ali com o WhatsApp ou um Messenger ali, a plataforma, a parte de e-commerce, né? Então a gente tem as principais plataformas de e-commerce que são super importantes, né? Seja para a indústria, seja para varejo, né? Que são verticais também super importantes ali para a Sankhya. Então, desde hub de marketplaces, plataformas de e-commerce, né? Como Vtex, plataformas de omnicanalidade, né? Serviços financeiros também, então os principais bancos você consegue também integrar ali através da Fluid, se for necessário. Plataformas de produtividade, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, como e-mail, Drive, né, calendário, assim por diante, até extrair dados e levar para uma planilha também, né? Seja um Google Sheets ou um Excel. Parte de nota fiscal, né? Então, eu preciso emitir nota fiscal também. Então, temos algumas plataformas. Então, pegar um exemplo aqui, né? Como, por exemplo, vamos pegar um conector aqui de um banco aqui. Então, eu tenho toda a parte aqui de integração ali para gerar cobrança, se for o caso, ou de uma forma muito simples, né? Você configura isso ou na parte de um e-commerce, aqui no caso o Vtex, né? Preciso levar os produtos da Sankhya, que estão cadastrados, por exemplo, na Sankhya,
para o Vtex, porque eu vou publicar esses produtos para serem vendidos ali no e-commerce. Então é totalmente low code, né? Você vai parametrizando aqui as operações e criando os fluxos ali de negócio. Então isso dá muita velocidade na criação, né? Depois isso te dá toda uma governança no ongoing, porque, gente, integração dá problema, tá? É uma API que mudou de um lado e quebrou a integração, é a credencial que mudaram lá, esqueceram de avisar os outros sistemas, que isso quebra a integração. E aqui a gente tem toda uma proatividade, né, de governança e monitoramento em cima disso. E essa forma aqui também permite que, conforme a tua empresa evolua, você consiga ir colocando novos sistemas, mas também ir evoluindo os processos de negócio com sistemas específicos, né? Poxa vida, né? Não quero mais que essa integração seja assim, quero que ela seja assada. Rapidamente aqui você vem e muda um fluxo aqui. E para isso estar no ar, você só precisa apertar aqui no botão publicar, né? Obviamente, a gente tem investido também bastante em IA, né? Então, aqui a gente tem IA para gerar documentação, inclusive na parte de versionamento. A gente tem IA aqui como Copilot, né? Para fazer a parte de transformação de dados, onde ele tem um autocomplete aqui, que conforme você vai digitando, ele já vai aparecendo. A gente vem evoluindo também na parte não só dos conectores também, né? Como eu já mostrei ali alguns exemplos, mas também na parte um pouquinho mais técnico, né, nessa parte dos agentes de IA, que é o contexto de Model Context Protocol, né, que é um padrão de comunicação ali entre agentes de IA. Né? A gente não se propõe a ser uma empresa de agentes de IA, mas sim a gente se propõe a ser essa plataforma que orquestra esses agentes e garante governança, garante contexto, garante rastreabilidade para que você possa usufruir ao máximo, né, de IA ali no teu negócio. Acho que isso que é importante destacar. Sensacional, Daniel, muito bom. A gente vê na prática também, né, como que funciona aí essa solução de vocês, com algumas demonstrações também. É, vamos partir então para as perguntas. A Simone fez aqui a primeira pergunta, que é que tipos de integrações o Fluid auxilia? E aí, Daniel, eu queria te convidar para você responder aqui essa pergunta. E a próxima pergunta aqui que já mandaram para a gente é para o Henrico. Então, pode ficar à vontade aí. Legal, Simone. Tem aquela famosa frase, né? Me dê uma alavanca que eu movo montanhas, né? Aqui na Fluid é me dá um arquivo, uma API, uma base de dados ou qualquer coisa do tipo que a gente resolve o problema de integração. Acho que a Fluid é um Google Translate ali entre sistemas. Não importa o formato, a gente integra. Show, fantástico. E aí, Henrico, o Antônio, ele gostaria de saber aqui qual CRM a Rede Vistorias utiliza e se tem integração com a Sankhya. Sim. A gente utiliza bastante a parte do RD Station. Hoje é o que a gente está mais usando. Eu não sei para ser bem sincero, se tem integração direta com a Sankhya. No nosso caso, nós resolvemos através da camada da Fluid. No nosso caso, é sempre através da Fluid. Show, respondido, Henrico. O Antônio perguntou qual a rota dos dados em relação aos fluxos. E se a gente tem aí exemplo, né, dos dados que estão no nosso banco e se vai para algum servidor da Fluid, né? Se a gente pode falar um pouco sobre esse caminho, né, que os dados vão percorrendo. Legal, Antônio. A gente, obviamente, a nossa plataforma é uma plataforma em nuvem, né? É o conceito no-ops, né? Então você não precisa se preocupar com nenhuma infraestrutura, com escalabilidade, com segurança, tudo isso já é intrínseco ali na solução. A Fluid é uma plataforma certificada PCI, que segue as melhores práticas ali de segurança. A gente tem vários bancos ali como clientes, não só parceiros, mas como clientes Fluid também. Então isso acho que é importante destacar. Seja um banco ou um banco de dados, ele passa pela Fluid, né? A Fluid ela faz duas coisas. Ela faz o depara de informações, né? Por exemplo, o nome do cliente para customer name, por exemplo, né? E só que aí, na verdade, nem sempre, né? De um lado eu posso ter, por exemplo, nome e sobrenome em campos separados, e do outro lado é nome e sobrenome tudo junto.
né? Então, isso vem a segunda parte de uma integração, que é a transformação de dados, né? Então, isso aqui é um exemplo simples, onde eu tenho que fazer um agrupamento de informações para poder fazer uma integração, e do lado oposto eu tenho que fazer uma separação, né? Então, isso é um exemplo simples ali de transformação de dados. E os dados, eles são persistidos na Fluid única e exclusivamente para fins de integração, né? Então, por default ali, dependendo do plano, mas a gente está falando em média ali 7 dias ali de persistência, né? Depois de 7 dias, esses dados são descartados. Isso é parametrizável, tá? De acordo com a tua necessidade. E se você precisar desses dados, que eles sejam persistidos, né, em qualquer outro lugar, no caso da rede de vistorias, a gente faz um mirroring desses dados, ou seja, uma cópia desses dados em tempo real para o Cloud Data Lake deles. Então, é um lake da própria rede de vistorias que a gente leva para lá. Então, a gente pode fazer isso com qualquer base de dados, seja ela um lake em nuvem ou uma base local ali dentro da tua organização. Qualquer tipo de banco, tá? A gente conecta, né? Um SQL, um Postgres, um S3, um Storage, né? Tem vários conectores já prontos e você consegue, inclusive, no nosso conector, fazer consultas em linguagem em SQL ali, por exemplo, né? Que é bem comum ali para a parte de dados. Show, muito bom, Daniel. Realmente é uma ferramenta bastante robusta, né, e bem completa. A Simone, né, ela trouxe, no caso de integrações com bancos, seria via API também? Correto, Simone. A gente hoje integra com o banco única e exclusivamente via API. Tá? Então, todos os bancos que já têm um Banking as a Service ali, a gente consegue disponibilizar isso nas integrações. A gente tem vários exemplos aqui. Tem até um clube de futebol ali que hoje usa a Fluid para fazer contas a pagar e a receber ali, com um banco específico. E o que é legal? O que acho que. Eu tenho aqui um sistema que está em arquivo KNAB, né? Que seria o equivalente ali, o que a van consome, né? A Fluid, como o Google Translate ali de integrações, eu consigo ler esses arquivos textos, né, que são arquivos KNAB. Gente, é uma tecnologia da década de 70, tá? Isso existe muito, né? Vocês sabem melhor do que eu aí, estão ouvindo. A gente consegue ler esse legado e transformar isso num formato da API do banco, né? E depois receber os retornos ali da API do banco e gerar o arquivo de retorno. Então, isso é possível também fazer via Fluid. A gente tem vários cases já implementados. Show, sensacional. Agora eu quero deixar esse momento aqui aberto para você, Daniel, e o nosso cliente Henrico aqui também, caso vocês queiram complementar, né, com mais alguma coisa, caso vocês queiram deixar o contato de vocês também, podem ficar à vontade. Queria agradecer ali a oportunidade, Rodrigo, né, de ter aberto esse espaço aqui, né, nesse evento da Sank aqui para gente, né, nosso primeiro webinar ali conjunto. Espero que seja muitos. Quero trazer muitos casos de sucesso conjuntos aqui, né, para a Sank, que eu tenho certeza que é só o início. Queria agradecer o Henrico, né, pela disponibilidade pô, de compor esse painel com a gente e aqui compartilhar um pouquinho, né, a jornada da rede ali, que pô, é uma empresa que eu admiro aí para caramba e me colocar à disposição, né, para quem tá vendo aqui a gente, quem está ouvindo. É, tiver mais alguma dúvida, me encontra ali no LinkedIn, acho que é o caminho mais fácil ali, né, Daniel Ladvansky, né, meu nome tá aí na tela. E é isso, o que eu recomendo, não deixem, né, de ter uma arquitetura flexível, né, para ter a velocidade necessária para que a tua empresa consiga acompanhar as inovações que estão acontecendo no mundo, que de fato estão acontecendo numa velocidade nunca vista, né, na humanidade, e a sua arquitetura corporativa precisa ter essa flexibilidade. Então, acho que essa é a minha recomendação final ali. Uma maravilha. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que participaram e reservaram tempo para escutar a gente. Eu gosto sempre de falar que empresa, independente do segmento, as dores, 90% das dores são as mesmas. Então, é importante muitas vezes a gente observar outros segmentos, como resolveram suas dores e a gente implementar no nosso negócio
Aqui está um caso de uma empresa, que é o caso da rede de vistoria de PropTech, mas o que nós resolvemos aqui é uma dor de qualquer empresa que tem muito sistema, que tem dados que precisam ser tratados. Então, é importante observar isso. A gente que está no dia a dia da empresa, muitas vezes é aquela história, quem está dentro do carro não vê o amassado, né? Então, é bom sair um pouco, olhar de fora e observar que tem coisas sendo solucionadas de forma mais eficiente e a gente tem que olhar para isso e tem que implementar isso no nosso negócio. Senão, com o tempo, a empresa fica obsoleta, a empresa fica inchada, e aí as consequências no mercado, que as mudanças são muito rápidas, aparecem, e talvez num momento já complicado para o negócio. Então, foi legal esse bate-papo. Quem quiser conhecer mais do nosso negócio, eu estou à disposição. E muito obrigado por todos aí.